As estruturas de controle no PHP são formadas basicamente por declarações condicionais e de looping. Declarações condicionais são usadas para executar diferentes ações baseadas em diferentes condições. A declaração condicional if, que significa se em português, executa uma ação se uma determinada condição é verdadeira. Note o exemplo. Se modificarmos o código de maneira que o resultado do teste seja falso, nenhum dos comandos que ficam dentro das chaves que vêm após a declaração if são executados. Com a declaração else, podemos colocar um conjunto de comandos que serão executados caso o teste realizado pelo if seja negativo. O else deve vir logo após o bloco de códigos relacionados ao if. Há também a possibilidade de usar o if após a declaração else para criar uma sequência de testes. Uma outra maneira de selecionar um entre diversos blocos de códigos a serem executados é através da declaração switch. Ela é usada em conjunto com a declaração case, que separa cada uma das opções. Há também a declaração default, para o caso de nenhuma das condições existir. Este exemplo verifica o dia-semana atual através do objeto date, que estudaremos mais à frente, e exibe uma mensagem diferente de acordo com a data. Repare que em cada um dos blocos de código há um comando break. Ele é necessário, pois quando é encontrada a condição correspondente da declaração switch, todo o código abaixo dessa linha e dentro das chaves será executado. O break interrompe esse processo e passa a execução para a linha imediatamente posterior à chave que agrupa os comandos do switch. Declarações de looping no PHP servem para executar um mesmo bloco de código seguidas vezes. Com a declaração for, por exemplo, você executa o bloco em um número de vezes determinado por uma variável. Para usar essa declaração, você deve, entre os parênteses, inicializar uma variável, criar uma condição que, se verdadeira, continuará executando o looping e, por último, definir o incremento, ou seja, o aumento do valor da variável cada vez que o looping é feito. Veja este exemplo. A declaração while, por sua vez, não precisa ter um número pré-determinado de vezes para fazer o looping.
ele é executado enquanto uma determinada condição for verdadeira. Existe também a opção de fazer loopings com a declaração do, que executa um bloco de códigos uma vez e então o repete até que uma determinada condição seja verdadeira.